Muitas empresas acabam não por falta de produto, não por falta de mercado, não por qualidade do que se faz, mas por falta de gestão, por falta de direção, por falta de estratégia. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre isso. O que é efetivamente administrar? O que o ato de administrar pede, espera de um empreendedor? Como que a estratégia, como que a visão de longo prazo se conecta com essa visão de curto prazo e me orienta nessas minhas decisões? Como conectar tudo isso não só com o que acontece dentro da minha empresa, mas também com o que acontece no ambiente externo? Clientes, fornecedores, concorrentes, eventos geopolíticos, como conectar isso, como levar isso para a gestão da minha empresa e como administrar melhor meu patrimônio. Por que administrar é uma questão tão importante? Por que isso costuma ser difícil para os brasileiros? Administrar pede uma atenção muito grande com planejamento, com organização, com liderança e com controle. São ações, são atividades que nós brasileiros não estamos acostumados, nós não fomos preparados. O nosso modelo de educação não nos orienta a planejar, não nos orienta a olhar para frente, não nos orienta a pensar no futuro. Isso não atrapalha só o nosso planejamento financeiro pessoal, mas isso também alcança as nossas empresas. Então é importante, você é empreendedor, você é gestor, você é dono de um negócio, o seu patrimônio precisa da sua atenção. O seu patrimônio precisa da sua direção. Mas, poxa, Eduardo, como é que eu vou organizar isso? Como é que eu vou entender quais são os melhores caminhos? É aqui que entra a administração científica. É aqui que a ciência encontra a prática. Nós temos orientação para a gente poder fazer isso. Como que a literatura define administrar? Existem algumas definições para isso. Eu gosto das mais simples e eu vou definir com vocês administrar como o processo de planejar, organizar, liderar e controlar. Olha como é exigente, né? Eu preciso conseguir planejar bem, eu preciso conseguir organizar bem o meu patrimônio, eu preciso liderar pessoas, eu preciso controlar. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: se você planeja, mas você não controla, a bem da verdade, você nunca planejou. Se você não consegue olhar para frente e monitorar os passos que você dá, como que você entende se você atingiu os seus objetivos e se você chegou no lugar esperado? Percebe como essa reflexão é importante? Entendeu também que o primeiro ato, a primeira ação de administrar é planejar? E olha como isso é difícil para nós brasileiros, né? Como não está na nossa cultura, como a gente não foi preparado para isso, como a gente não é orientado para isso, nem no ensino fundamental, nem no ensino médio, nem no ensino superior. Pode parecer estranho eu provocar essa reflexão com vocês, mas é importante que a gente faça isso juntos. O primeiro ato de administrar, mesmo antes talvez do seu negócio ser aberto, mesmo antes talvez de você abrir a sua empresa, é você planejar. Poxa, Eduardo, mas o que é planejar? Planejar pede que você levante a cabeça, olhe para frente, se possível, enxergue além do horizonte para definir objetivos claros. Quais são os meus objetivos com o meu negócio, com a minha empresa, com o meu business? Porque eu estou dedicando meu tempo, meu esforço, às vezes a minha vida para isso. Quais são os meus objetivos? Eu quero ter 10 filiais, eu quero expandir o meu negócio para todas as regiões do Brasil, eu quero um dia ter uma unidade internacional, eu quero alcançar a América Latina, eu quero alcançar a Europa, eu quero alcançar os mercados asiáticos. Quais são os seus objetivos? Eduardo, meu objetivo é o mais simples possível, eu quero só sobreviver e sustentar a minha família. Ótimo, esse é o seu objetivo? Aí você vai fazer uma segunda reflexão. Quais ações são necessárias para eu alcançar esse objetivo? E observa que nós estamos no primeiro passo, que é o ato de planejar. Eu estou me preparando para fazer algo. E é algo sério, não é algo simples.
Eu não vou pegar o ônibus para sair do ponto A para o ponto B. Eu estou pegando patrimônio, eu quero desenvolver patrimônio, eu quero crescer patrimônio. Eu posso gerar empregos. Então pensa primeiro, planeja primeiro. Definiu objetivos, você deveria agora usar algum método para você estruturar as ações necessárias para alcançar esses objetivos. A literatura vai sugerir que você elaborasse um plano de ação. Não é algo complexo, não é algo que deveria te dar trabalho, mas é algo que te leva a criar alguma memória. Quais são os meus objetivos? Anota, escreve. Quais são as ações para eu alcançar esse objetivo? A gente pode, em algum momento no futuro, fazer um vídeo só falando sobre a técnica de elaborar um plano de ação. Quais são os caminhos? Hoje a gente não vai chegar nisso. Hoje eu quero que você entenda que a sua empresa precisa de você. Que sem você apontando o caminho e indicando a direção, você pode nunca sair do lugar. Tem uma frase bacana do Einstein. Ele tem várias frases bacanas, mas algumas acabam ficando com a gente. Uma delas, ele diz o seguinte: insanidade é fazer sempre as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Às vezes você está na sua empresa, parece que ela está estagnada, você não vê uma melhora, você faz isso, parece que não funciona, você faz aquilo, parece que não dá certo, não é? Mas você está no mesmo lugar. Se você ficar repetindo sempre as mesmas ações, você vai ter os mesmos resultados. O que você precisa é fazer algo diferente. E às vezes o algo diferente que você precisa é o que a gente está conversando nesse vídeo. É dedicar atenção à gestão da sua empresa. Então, definir objetivos, definir os seus planos de ação, as ações necessárias para alcançar esses objetivos. Então agora você vai organizar e alinhar os recursos que você tem a esse plano, a esse objetivo. Quais são os recursos que eu tenho? Recursos humanos, recursos financeiros, recursos econômicos, recursos tecnológicos. O que eu tenho à minha disposição? E entenda, a gente nunca vai ter tudo que a gente quer. Empresa nenhuma tem tudo que quer. Às vezes, eu tenho uma equipe muito boa, então recursos humanos é bacana. Mas eu posso ter pouco dinheiro. Eu posso precisar de recurso financeiro. Às vezes, eu vou ter uma limitação de produto porque eu revendo algo e eu tenho uma restrição que vem do meu fornecedor. O ato de administrar lida com isso. Na verdade, a ciência que lida com a escassez é a economia. Então, esse ato de organizar os recursos que nós temos, em alguma medida, é um ato de economia. Eu preciso alocar corretamente. Eu preciso definir qual é a melhor estrutura hierárquica para a minha empresa. Quantos pequenos negócios, quantas médias empresas, até grandes empresas, não têm uma estrutura hierárquica bem definida? Eu não estou falando, gente, para você desenhar um organograma. Eu não estou falando, não estou dizendo que você deve engessar a estrutura da sua empresa. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que essa relação de comando e de autoridade, ela precisa ser clara e ela precisa fluir por toda a sua organização. Imagina que você é dono de uma franquia e você tem 3 lojas. Quem é que comanda? As pessoas de cada unidade dessa devem seguir a orientação de quem? Quem tem autoridade para decidir um desconto maior ou menor? Entende o que eu estou ilustrando para vocês? Isso faz parte da nossa segunda grande atividade de administrar, que é organizar. Eu estou colocando as coisas no lugar. Não é tarefa simples. Não é tarefa simples. Eu concordo com vocês. Mas vocês concordam comigo que é algo que não pode ser negligenciado? Vocês concordam comigo que é algo que precisa ser feito e que ninguém, mais do que eu, que sou o dono, que sou o diretor da empresa, deveria ter essa preocupação? Essa é a nossa reflexão. Então entenda, administrar pede planejamento. Administrar pede organização, alocação de recursos, definir uma estrutura de comando. Depois que você planejou, depois que você organizou, as coisas então já estão funcionando. Você já está colocando o seu plano em ação. Você definiu as funções, atribuições, já comprou mercadoria ou começou a prestar serviço.
Agora você vai ter que liderar o seu time. Você vai ter que liderar a sua empresa. De novo, não é atribuição simples. Lidar com as pessoas não é tarefa simples. Lidar com a escassez de recurso que às vezes nós vamos ter não é tarefa simples. É uma tarefa exigente, que precisa da gente atenção e dedicação. Mas se você... Olha como é que é bacana a ciência nos ajudando, né? Já há um caminho testado cientificamente, que funciona nas grandes organizações, nas médias organizações, nas pequenas organizações. Funciona também nas micro. Liderar pede que você dirija as pessoas, que você oriente as pessoas. Você já tinha alocado as pessoas nos lugares certos com os recursos certos, mas elas estão fazendo as coisas certas? Então você precisa indicar a direção. Você precisa motivar essas pessoas. Você precisa inspirar essas pessoas. Muitas vezes você vai ter que ensinar essas pessoas. Treinamento é uma etapa importante do processo de gestão. Liderança é você se colocar como referência. Poxa, quando alguma coisa precisa de atenção, qual é a minha referência? Aqui a gente tem que tomar cuidado para não confundir ser uma referência para determinados assuntos com centralização de decisão. Isso é perigoso, costuma ser ineficiente e costuma gerar custos adicionais. Centralizar demais as coisas em uma pessoa, em você talvez que é o dono, pode ser talvez a pior decisão que você está tomando. Isso sim costuma engessar o dia a dia das empresas, porque qualquer coisa vai depender de você o tempo inteiro. Não é isso que eu estou dizendo, por favor, não confunda. Ser a referência da liderança é buscar em você a inspiração, a orientação para o que deve ser feito, quando deve ser feito e, às vezes, como deve ser feito. Então, olha a sua empresa em movimento. Você planejou, você organizou, você lidera. O que está faltando? Pensa comigo. O que está faltando? Bom, Eduardo, agora que está tudo funcionando, que as coisas aparentemente estão nos lugares certos, e eu estou dando a atenção que a minha empresa precisa e as pessoas também precisam, o que está faltando agora é como que eu controlo tudo isso. Então você começou a entender o raciocínio. Eu não vou conseguir administrar a minha empresa se eu também não tiver controle sobre o que acontece com todas as áreas da minha empresa. Eu posso ter uma boa clientela, eu posso ter uma boa carteira de clientes. Poxa, mas a minha inadimplência está alta. Os meus clientes não estão respeitando os prazos que nós contratamos. Eles estão atrasando o pagamento, tem cliente que não está pagando. Se eu não tiver um controle mínimo da minha carteira de clientes, como é que eu vou perceber que isso está acontecendo? Você vai esperar faltar dinheiro no caixa para você descobrir que tem um problema? Ou você vai atuar antecipadamente? Entende o que é administrar? Administrar é você ter esse controle do seu negócio. Poxa, Eduardo, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Verdade, concordo com você. Nós precisamos de ferramentas. E hoje em dia, com a tecnologia disponível, estamos entrando na era da inteligência artificial. Existem softwares, sistemas de gestão a custo-benefício extremamente razoável. Não justifica você microempreendedor, pequeno empreendedor, médio, grande. Mas eu estou um pouco mais preocupado com o micro e com o pequeno, porque às vezes o microempreendedor, o pequeno empreendedor, ele acha que é um luxo ter um software, um sistema que vai ajudá-lo na gestão do seu patrimônio. Gente, isso não é luxo, isso é necessidade. Você precisa de controle. Mas não é controlar por controlar. É controlar para ter informação, para te ajudar na tomada de decisão. Por isso você precisa definir, você precisa estabelecer algumas medidas de desempenho. Desempenho econômico, desempenho financeiro, desempenho operacional. Se você é uma indústria, desempenho produtivo. Eu preciso estabelecer os meus indicadores de desempenho nas áreas que são cruciais para o seu negócio. Vamos pensar numa atividade comercial
que tem um desafio adicional: estoque. Estoque não é uma coisa trivial de se administrar. Eu não estou dizendo que é uma coisa complicada, eu não estou dizendo que é uma coisa do outro mundo. Eu estou dizendo que não é uma coisa trivial. Eu não posso comprar de qualquer jeito. Eu não posso comprar qualquer coisa. Eu não posso comprar em qualquer quantidade. Quando eu compro, eu gero contas a pagar. Se eu começo a comprar e a mercadoria não é vendida, o meu cliente não me paga, eu não tenho esse input financeiro para arcar minha dívida com o meu fornecedor, como é que fica a minha gestão de capital de giro? Como é que fica a minha gestão financeira? Poxa vida, e eu errei no estoque. Eu errei porque eu não li direito o mercado, eu não entendi o que o meu cliente precisava. Se você começa a estabelecer metas de desempenho para o seu estoque, qual é o giro mínimo que o meu estoque tem que ter? 60 dias? 45 dias? Então imagina que você definiu uma medida de desempenho e o seu estoque, né, você entende que o giro do seu estoque ele não poderia ser maior do que 45 dias. E você com seus controles e você com seu sistema de informação, você acessando pelo seu celular ou no seu laptop, você começa a observar que o giro do seu estoque está batendo 70 dias. Observa. Então, eu estabeleci uma medida de desempenho, então agora eu preciso medir esse desempenho. E depois que eu meço esse desempenho, eu preciso controlar os resultados. Eu estou vendo, eu tenho uma meta de desempenho que o meu estoque deveria ter um giro de 45 dias. Eu meço esse desempenho e eu vejo que ele está chegando a 70 dias. Tem mercadoria, não que ela está encalhando, mas o time está diferente. E se você está aumentando o seu giro de estoque em 15, 20, 30 dias, o tempo que você vai levar para receber do seu cliente é maior. A conta do fornecedor pode vencer antes. Entende? Estou conseguindo trazer para você de uma maneira mais simples alguns conceitos que são importantes. E aí o último passo do controle. Agir quando necessário. Controlar é estabelecer medidas de desempenho, é medi-las, é acompanhar resultado, mas é também agir quando necessário. A minha medida de desempenho do meu giro de estoque são 45 dias, ele está batendo 70. Daqui a pouco isso dobra, daqui a pouco vira 90. 3 meses. Para algumas atividades, gente, giro de estoque de 3 meses é absolutamente normal, tá bom? Eu estou dando um exemplo específico. Eu tenho uma meta, eu tenho uma medida de desempenho para o giro do meu estoque de 45 dias. Ele está batendo 70, eu não posso cruzar os braços e esperar alguma coisa mudar fora da minha empresa e eu torcer para que o resultado seja diferente. Responsabilidade minha. Eu sou o gestor. Lembra que eu estou liderando a empresa e eu estou liderando o meu time? Eles estão esperando uma direção. Será que é o meu preço? Será que é a minha estratégia de marketing? Eu não sei. Mas eu vou precisar identificar e eu vou precisar atuar. Entendemos bem o que é gestão? Trazer alguma governança para a sua empresa? Administrar é planejar, é organizar, é liderar, é controlar. Uma vez que a gente entendeu que o ato de administrar é importante, a gente precisa entender que esse ato de administrar, ele precisa estar conectado a uma visão de longo prazo, a uma visão que conecta o nosso negócio, o nosso business, com o ambiente ao nosso redor. Nós chamamos isso de estratégia. Estratégia é como eu posiciono a minha empresa, o meu business, diante do mercado, para os meus clientes, para os meus fornecedores, para os meus concorrentes, para o governo, para a legislação. O que é difícil quando a gente fala de estratégia? Estratégia pede uma visão de longo prazo. Lembra que nós já conversamos que para nós brasileiros isso não é algo comum, não é algo que está na nossa mente? Quantos brasileiros fazem poupança pensando no futuro? Mínimo. Não é nem 1% da população brasileira. De 200 milhões de habitantes. Pensa nisso.
planejar, olhar o longo prazo, não é algo corriqueiro para nós. Por isso eu estou te lembrando, na gestão do seu patrimônio, na gestão da sua empresa, lembra que para administrar a gente começa com planejamento? E eu pedi para você levantar a cabeça, eu sugeri que você tentasse esticar a visão para além do horizonte. É entendendo isso que nos permite definir uma estratégia. Essa estratégia pede de nós um posicionamento. O Michael Porter, que é um dos maiores autores da área de estratégia do mundo, é um grande guru da estratégia. Ele diz que, de verdade, existem duas grandes maneiras, duas grandes estratégias de posicionamento. Eu posso ter estratégias secundárias, eu posso me posicionar de uma maneira intermediária, mas as grandes visões estratégicas nos levam para dois caminhos. Ou eu me posiciono por preço, ou eu me posiciono por diferenciação. Se eu me posiciono por preço, qualidade não é o mais relevante. O mais relevante é o preço. Se eu opto por isso, se eu posiciono a minha empresa dessa maneira, gestão de custo para você vai ser algo absolutamente relevante. Se você negligenciar custo, você toma prejuízo. Por quê? Porque você não consegue aumentar o valor do seu serviço ou do seu produto, porque você decidiu focar em preço. A Amazon nasceu focando em preço. Então, não subestime a estratégia de preço. É você entender o que naquele mercado, o que naquele contexto, o que para aquele cliente, para aquele nicho que você escolheu, como aqueles concorrentes também atuam. Então, diante disso, eu, conscientemente, me posiciono estrategicamente por preço. Isso quer dizer que a sua margem vai ser menor. Então, para você atingir aqueles objetivos que a gente conversou antes, você vai precisar vender mais. Quem tem preço mais baixo ganha no giro, não ganha na margem. Estão acompanhando o raciocínio? Entende como é que isso orienta o nosso ato de administrar? A visão de longo prazo, a estratégia, a minha conexão com o mercado, o meu relacionamento com o mercado, com tudo aquilo que está em volta do meu business. Pode ser fabricar calçado, pode ser vender roupa, pode ser prestar serviço contábil, serviço advocatício. Às vezes você tem uma clínica médica, às vezes você lida com importação, com exportação. Não importa, gente, qual é o business. O importante aqui é a sua estratégia. É você entender que o melhor posicionamento para o seu business é se posicionar por preço e entender as consequências disso. Consegui ilustrar como que o nosso ato de administrar ele vai ser direcionado para uma estrutura de custo e para as margens mais baixas e para um giro grande? Meu estoque então precisa estar em dia. Ele não pode ficar parado muito tempo. Se ficar mercadoria obsoleta, perdi meu lucro. Eu não consigo alcançar grandes margens, porque eu foquei em preço. Não por acaso, conscientemente, deliberadamente. Eu entendi assim, eu quero isso. A Nestlé faz isso. Não é coisa de empresa pequena, gente. É coisa de quem sabe o que está fazendo. E eu ganho dinheiro com isso. Mas eu me posicionei, eu tenho consciência disso. E eu administro o meu negócio. Olha como é que isso ajuda. Eu volto lá no ato de administrar, que é planejar, organizar, liderar e controlar. Olha como é que eu já tenho um monte de input de coisas que eu preciso controlar, administrar, porque eu me posicionei estrategicamente assim. Você vai ter dificuldade para aumentar preço. Você é um prestador de serviços, você vai ter dificuldade de argumentar aumento de honorário com os seus clientes, porque você escolheu se posicionar por preço. Você vai precisar ter uma clientela mais ampla para poder alcançar uma margem de lucro que vale a pena manter o seu negócio de pé. Entendi, Eduardo. Qual seria a alternativa? A alternativa ao posicionamento por preço seria o posicionamento por diferenciação.
E aí, a minha referência, observa, não é mais o preço, é a qualidade. O meu produto, o meu serviço é diferente. Eu entrego coisa que os outros não entregam. Qual a diferença de preço para você tomar um cappuccino na Copenhague, na Cacau Show e na cafeteria do seu bairro? Não sei se vocês conhecem a Copenhague, mas a Copenhague é uma referência de qualidade em chocolate. Eu não sei te dizer hoje quanto está custando o cappuccino lá, mas é no mínimo 3 vezes mais do que na cafeteria do seu bairro. E talvez 2 vezes mais do que a Cacau Show. Eu estou dando o exemplo da Copenhague, da Cacau Show, e aí se eu estou falando de chocolate, eu poderia colocar aqui a Lacta, eu poderia colocar aqui a Nestlé, eu poderia colocar aqui a Garoto. Lacta, Nestlé, Garoto não tem foco em diferenciação. O produto deles é o mesmo. É tudo ruim do mesmo jeito. Não é qualidade, cara. É preço. Eu posso me permitir me enganar e ficar comendo aquele chocolate, mas é o posicionamento deles. E eles vão botar papelzinho colorido, eles vão fazer um monte de coisa para fazer você comprar aquilo. Se é preço que você está procurando, você vai encontrar. A Copenhague, ela é diferente, ela foi para o outro extremo. Pensando em Brasil, tá bom? Não é que o melhor chocolate do Brasil é o chocolate da Copenhague, mas o chocolate deles é diferenciado para o Brasil. Só para dar um exemplo, o que a gente consome de Nestlé, Garoto, Lacta, até onde eu sei, talvez eu esteja errado, mas até onde eu sei, isso nem é considerado chocolate da Europa, cara. Porque não tem o componente de cacau que deveria ter, cara. Você não vai esperar isso da Copenhague. Vai ser um cacau diferente, vai ser um chocolate diferente, vai ser um produto diferente. Eduardo, mas o preço é diferente, o preço é muito mais alto. Eles têm mais margem, muito mais margem do que a Garoto, do que a Lacta, do que a Nestlé. A Nestlé, a Garoto, vendem muito mais do que a Copenhague. A Copenhague tem mais margem, então ela pode vender menos. A Garoto, a Nestlé, a Lacta tem que vender muito, porque a margem deles é pequena. Posicionamento por preço, posicionamento por diferenciação. Por que eu quis dar o exemplo do chocolate? Porque a Cacau Show, ela conseguiu fazer um meio termo. A gente reconhece qualidade no produto da Cacau Show. O preço da Cacau Show é maior do que o da Nestlé, do que o da Garoto, do que o da Lacta. Mas a gente reconhece uma qualidade superior. E eu me disponho a pagar mais por isso. Se você for mais exigente, você vai para Copenhague, que vai ter uma qualidade superior ainda. Mas o preço é muito maior também. O que é melhor para você? O que você busca? O que você procura? Entende que no mercado eu vou ter consumidor para todo mundo? Que todo mundo aqui está ganhando dinheiro? Que todo mundo aqui está tendo lucro? Quem optou por diferenciação, Copenhague. Quem optou por preço, Lacta, Nestlé, Garoto. Não que seja tão barato o produto deles, tá bom, gente? Mas nessa minha comparação, o produto deles é mais barato. Eu acho caro pelo que a gente compra. Quando eu entendi isso, eu parei de consumir. O consumidor brasileiro, ele precisa entender o produto dele. Nós precisamos ser mais exigentes, nós precisamos ser mais inteligentes. E aí você tem que tomar cuidado. Porque se o consumidor brasileiro está começando a entender isso, ele está começando a aprender sobre isso, aumenta o seu desafio de administrar. Porque ele vai ser mais exigente, mesmo se você se posicionar por preço. Mesmo se ele se posiciona por preço, ele vai querer te cobrar alguma qualidade. Isso é contrassenso, mas é o que o mercado cobra. Tem uma música, né, do Gabriel Pensador que ele diz assim, né? Aquilo que o mundo me dá não é o que o mundo me pede. Então, olha, eu me posiciono ali por preço, então eu não vou te entregar toda a qualidade. O meu cliente quer preço, quer qualidade. Ainda vai querer prazo, tá? Vai querer dividir no cartão em 6 vezes. Como é que você vai administrar o seu caixa? Bom, eu espero que a gente tenha conseguido enxergar a necessidade do ato de administrar, que vai trazer consigo o ato de planejar, de organizar, de liderar, de controlar.
Eu não vou conseguir administrar bem se eu ficar olhando só para o futuro, só para o presente, só para o hoje. Eu preciso trazer, iluminar, lançar uma luz sobre essa minha gestão com uma visão de longo prazo. Quem é que me traz isso? Estratégia. A gente pode fazer um outro vídeo em algum momento para falar só de estratégia, para te ajudar a compreender essa importância da visão de longo prazo e como construir essa visão de longo prazo. Por ora, o objetivo desse vídeo é orientar você que é empreendedor, que tem patrimônio, a organizar melhor isso e a gerir o seu patrimônio. Patrimônio não cresce sem gestão. Patrimônio não cresce sem cuidado. Já ouviram um ditado antigo que diz que o que engorda o gado é o olho do dono? Você quer entender esse ditado popular? O que engorda o gado é o olho do dono quando eu estou administrando, quando eu tenho estratégia, quando eu cuido, quando eu controlo, quando eu estou ali fazendo as coisas acontecer. Se eu não estou ali olhando, se eu não estou ali cuidando, bom, o que vai acontecer com o meu patrimônio, só Deus sabe. Tá feito o convite? É importante que a gente entenda isso e que a gente coloque em prática. Em síntese, gestão é o que você faz com os recursos que você tem e como você se posiciona diante do mercado. Para a gente entender tudo isso, nós conversamos sobre administração, nós conversamos sobre estratégia. E se você gostaria que eu aprofundasse algum desses temas, sinaliza para mim, faz um comentário, me ajuda a pensar os próximos vídeos que eu posso dar bastante atenção para isso. No nosso próximo vídeo, nós vamos olhar de novo para a empresa para a gente entender como que o dinheiro flui sobre essas relações de gestão e das decisões. No nosso próximo vídeo, nós vamos conversar sobre finanças corporativas e eu espero vocês lá.